Hoje à noite, realmente, eu quero falar de um assunto que, para mim, é muito importante e meu pedido é que Deus abençoe nosso tempo e que Ele abra seus corações e suas mentes para que possam receber essa mensagem como uma bênção para a sua vida. Gênesis 3:8 fala de uma das cenas mais bonitas descritas na Bíblia. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. A frase dá a entender que era o costume de Deus andar diariamente no jardim de Éden com Adão e Eva. A maior perda do homem com a entrada do pecado no seu coração foi o rompimento da sua intimidade com Deus. O pecado nos corações do Adão e Eva fez com que, ao invés de correr para Deus, eles se escondessem quando Deus chegou para sua caminhada diária. Desde então, a maior necessidade do homem tem sido a restauração da sua intimidade com Deus. Hoje à noite vou falar de uma prática diária que é garantido a aprofundar sua intimidade com Deus. Mas antes de falar dessa prática, quero apontar uma armadilha no caminho à intimidade com Deus, na qual podemos cair, se não tomarmos cuidado. Vamos ler juntos, se tem sua Bíblia aí, Marcos capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Marcos 3, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz: noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Nessa história, vemos os fariseus, um grupo que na época de Jesus eram reconhecidos por seu zelo na busca de um relacionamento íntimo com Deus. Para os fariseus, o caminho que levava à intimidade com Deus era o conhecimento profundo e a observação cuidadosa das Escrituras. No entanto, a história que acabamos de ler, vemos que quando os fariseus estavam face a face com o Filho de Deus, Deus na terra, eles não somente não conseguiram reconhecê-lo, mas pior ainda, determinaram a matá-lo. Como é que a nobre busca dos fariseus de conhecer Deus deu tão errado? Em João 5, 39 e 40, Jesus dá seu diagnóstico do problema básico dos fariseus e oferece uma cura. Ele falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Qual era o problema básico dos fariseus? Não era o conceito alto que tinham das Escrituras. Jesus mesmo disse que não veio para abolir a lei ou os profetas, ou seja, as Escrituras, mas para cumpri-los. O problema dos fariseus era que eles fixavam sua atenção nas Escrituras e não em Deus. Seria como se um astrônomo passasse todo o seu tempo examinando, admirando e fazendo manutenção no seu telescópio, ao invés de examinar, estudar e conhecer as estrelas através dele. O propósito do telescópio é revelar as estrelas, que são o verdadeiro objetivo da busca de conhecimento do astrônomo. Voltemos à passagem em Marcos 3, para vermos os resultados trágicos desse foco errado dos fariseus. Conhecer as Escrituras sem conhecer Deus fez com que eles não reconhecessem a natureza divina de Jesus. Se eles tivessem conhecido o Deus revelado nas Escrituras, eles teriam reconhecido o Deus encarnado em Jesus. Os fariseus conheciam a letra da lei, lembrar o dia de sábado e santificar o dia. Eles reverenciavam o dia tanto que desenvolveram uma série de costumes e tradições para assegurar que ninguém trabalhasse no sábado. Mas o fato que não entendiam que era permitido fazer o bem e salvar vidas até no sábado, demonstra claramente que não entendiam o espírito da lei do sábado. E o fato que seriam capazes de sair dessa reunião na sinagoga para buscar meios de matar Jesus demonstra claramente que não conheciam Deus. Portanto, por não conhecer o Deus que lhes deu a lei do sábado, eles eram incapazes de entender o espírito da lei do sábado. E por não entender o espírito da lei do sábado, eles eram capazes de impor exigências para a guarda do sábado, que tornavam o guardar do sábado algo prejudicial ao homem, ao invés de ser algo beneficial. Não sei como a situação dos fariseus te afeta, mas confesso que é muito perturbadora para mim. Igual aos fariseus, eu tenho um conceito alto das Escrituras. Igual aos fariseus, igual a eles, eu procuro conhecer e obedecer às Escrituras. Será que, igual a eles, eu também tenho meu foco no lugar errado, com o resultado de que eu conheço as Escrituras, mas não conheço Deus? Não quero nunca me ver, nem ver você, meu irmão, na situação trágica dos fariseus. Nos próximos minutos, quero introduzir um costume diário que pode ajudá-lo a evitar a armadilha na qual os fariseus caíram. E essa prática vai te ajudar a conhecer Deus mais intimamente através das Escrituras e aprofundar seu relacionamento com Ele. Quero falar de um aspecto da minha vida que tem feito uma grande diferença na qualidade do meu relacionamento com Deus. Se eu tivesse que apontar uma coisa que mais tem contribuído para minha intimidade com Deus seria essa prática. Então, qual é essa coisa que tem feito uma diferença tão grande na minha vida? É um tempo diário com Deus.
É disso que quero falar hoje à noite. É importante que saibam que decidi seguir a Cristo e fui batizado quando tinha 11 anos de idade. Mas durante minha adolescência, ninguém falou da importância de um tempo diário com Deus. No meu segundo ano da faculdade, já com 20 anos, conheci um jovem que se chamava Tom. Tom tinha um hábito que eu francamente achava estranho. Todas as manhãs, ele acordava meia hora antes do tempo necessário para se aprontar, tomar o café da manhã e chegar na sua primeira aula do dia. Eu achava francamente uma loucura. Como estudante, eu tinha o hábito de ficar acordado até tarde, quase todas as noites, e dormir até o último minuto possível antes de acordar para me aprontar para meu dia. Eu prezava muito cada minuto do meu sono. Quando perguntei ao Tom o que diabos ele fazia com aquela meia hora extra que criava no início do seu dia, ele me disse que era seu tempo com Deus. Fiquei surpreso e quis saber o que era um tempo com Deus. Ele me explicou que era um tempo para estar com Deus, através da leitura e meditação nas Escrituras e a oração. Admirei a dedicação do Tom, mas continuei por um bom tempo valorizando o meu sono mais do que uma oportunidade de passar um tempo com Deus cedo pela manhã. Até que um dia decidi experimentar. E gostei da experiência. Percebi que era muito bom estar com Deus no início do meu dia. Eu sentia mais paz, menos correria, mais centrado e mais focado nas coisas de Deus e nas coisas que Ele esperava de mim. Mais significante ainda, passando esse tempo com Deus, eu estava aprofundando minha intimidade com Ele e lhe dando uma oportunidade para transformar minha vida. Não vou dizer que consegui fixar o hábito de um tempo diário com Deus imediatamente. No começo, eu fazia 1 ou 2 dias por semana. Mas, com o passar do tempo e vendo os benefícios da prática, fui acrescentando dias até virou um hábito diário. E pelos últimos 45 anos, tem sido uma prática abençoada na minha vida. Meu amor por Deus tem crescido. E, consequentemente, meu desejo de passar tempo com Ele tem crescido também. Quando comecei a prestar atenção, vi que as vidas dos santos de todos os tempos demonstram a importância dessa prática diária. Passar um tempo a sós com Deus tem uma longa história. Como já mencionamos, a prática começou logo no início, quando Deus passeava no jardim diariamente com Adão e Eva. As Escrituras dizem que Enoque andou em comunhão com Deus e, consequentemente, ele teve o privilégio de não ter que sair desse mundo pela porta da morte física, mas foi levado diretamente para passar a eternidade com Deus. Moisés, quando recebeu a lei, passou 40 dias com Deus no topo do Monte Sinai. Ele tinha também o hábito de sair do acampamento e passar tempo com Deus numa tenda, com o resultado de que seu rosto brilhava devido ao fato que tinha estado na presença de Deus. Davi, como um jovem pastor, certamente passava muito tempo a sós com Deus. E como adulto, escreveu em Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor
e buscar sua orientação no seu templo. Elias, na maior crise da sua vida, passou 40 dias no deserto com Deus. E para manter seu costume de um período de oração diária, Daniel arriscou a própria vida e passou um tempo na cova dos leões como resultado. Saulo, mais tarde conhecido como o apóstolo Paulo, antes de iniciar seu ministério público, passou 3 anos no deserto da Arábia sozinho com Deus. Mas o exemplo mais importante e mais convincente é o de Jesus. Ele iniciou seu ministério passando 40 dias no deserto, a sós, com Deus. E foi nessa ocasião que ele nos comunicou uma grande verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para Jesus, seu tempo com Deus era tão necessário para seu sustento espiritual quanto a comida para seu sustento físico. Será que vai ser diferente para nós? Lucas 5,16 deixa claro que passar tempo a sós com Deus era um hábito regular na vida de Jesus. O texto diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Demonstra que era um hábito na vida de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, sabia que precisava desse tempo regular a sós com Deus, quanto maior deve ser nossa necessidade desse tempo com Deus. Meu desejo é que todos vocês instituem esse hábito na sua vida. Com esse objetivo em mente, quero descrever um tempo diário com Deus e dar umas dicas para o melhor aproveitamento do tempo. Sugiro que comece com um tempo de 20 minutos. Creio que vai gostar tanto da experiência que vai querer aumentar seu tempo com Deus cada vez mais, mas basta começar com 20 minutos. Seu momento com Deus tem 2 tempos e 2 elementos básicos. No primeiro tempo, se faz leitura e reflete nas Escrituras. No segundo tempo, se ora. É tão simples assim. Seu tempo com Deus pode acontecer em qualquer hora do dia, cedo de manhã, durante o almoço ou à noite antes de dormir. Mas minha forte recomendação é que aconteça como a primeira coisa do seu dia. Faço essa recomendação por 3 motivos. Primeiro, porque tenho aprendido que quando ele é meu primeiro compromisso do dia, ele acontece com mais consistência. Quando tento ter um tempo com Deus na hora do almoço, frequentemente algo acontece para interromper ou até cancelar meu tempo com Deus. E quando procuro ter à noite, me falta energia. Um segundo motivo para ter o seu tempo com Deus no início do dia é que esse tempo te deixa em paz, mais focado e mais centrado nele. Estabelece um tom para o dia que ajuda a manter o foco em Deus e nas coisas do reino dele. E o terceiro motivo para ter primeira coisa da manhã. Terceiro, quando você levanta cedo, será o único na sua família acordado. Isso te assegura a paz, a solitude e a falta de interrupções que precisa para ter um tempo íntimo com Deus. Como se faz isso? Simplesmente levanta da cama 20 minutos antes do normal. Se, por exemplo, você normalmente acorda às 6 horas para começar seu dia, levante-se às 5h40. É um sacrifício, mas vale a pena.
Agora, quero passar algumas outras dicas práticas. Prepare um lugar quieto e isolado, aonde você pode estar sozinho com Deus sem interrupções. Escolha um lugar agradável. Considere um lugar do lado de fora. Para quem tem quintal, muitas vezes ele é um bom lugar. Para quem mora num apartamento e tem uma varanda, isso pode ser um bom lugar. Se não tiver um lugar do lado de fora, escolhe um lugar apropriado dentro da sua casa. Faça do tempo um ritual agradável. Deixe sua cafeteira pronta, para que quando você se levantar, você possa ligar ela. Tome seu café enquanto fizer seu tempo com Deus. Isso terá 2 propósitos. Primeiro, vai te ajudar a acordar e estar alerta. E segundo, o tempo que te leva para tomar seu café vai servir de cronômetro para seu tempo com Deus. Como assim, servir de cronômetro? Explico. Esquente seu café até quase ferver. Isso faz com que demore mais ou menos 10 minutos para tomar a xícara de café. O tempo para tomar a primeira xícara é seu primeiro tempo com Deus. Quando terminar, pegue uma segunda xícara cheia de café quente. O tempo que demora para tomar é seu segundo tempo com Deus. Por que é melhor usar seu café como cronômetro e não seu celular? Porque tendo seu celular por perto, você vai estar mais distraído. Não sei como você é, mas quando eu estou conversando com alguém e ele está constantemente olhando ao seu celular, começo a pensar que ele tem algo mais importante naquele momento do que eu. Não sei se Deus é assim, mas quero mostrar que Ele tem toda a minha atenção, sem distrações. O cronômetro do café é mais natural e menos uma distração. Seja criativo no uso do seu tempo. Durante o tempo da leitura e reflexão nas Escrituras, você pode ler um breve trecho da Bíblia e escrever seus pensamentos num caderno. Pode ler um livro devocional, que normalmente sugere um trecho bíblico para leitura e reflexão. Há inúmeras ideias para uma leitura criativa e proveitosa das Escrituras. No seu período de oração, há espaço para criatividade também. Pode usar orações escritas por outros, inclusive a oração que Jesus ensinou aos discípulos em Mateus 6. Há vários tipos de oração com qual se pode experimentar. Pode ler e orar em voz alta. Pode escutar músicas inspiracionais. Pode simplesmente se calar na presença de Deus. O importante é que as atividades que você escolhe... Acabei de falar. Braguês. Opa. Tá bom. O importante é que as atividades que você escolher permitem uma comunicação espiritual entre você e Deus. Seu tempo com Deus é um momento devocional e não de estudo ou preparo de lições. Anfitrião que desativou. Estão me ouvindo ainda? Ok. Eu vou repetir. Seu tempo com Deus é um momento devocional e não de estudo ou preparo de lições ou sermões. É a hora para desenvolver uma intimidade com Deus. Não é mais uma obrigação espiritual. No entanto, é uma disciplina que requer comprometimento e dedicação. Jesus nos alertou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Quais são as vantagens que essa prática vai trazer para a sua vida? Já mencionei que vai te deixar mais em paz, mais centrado e mais focado em Deus durante seu dia. Além disso, cria um espaço para o Espírito Santo fazer seu trabalho de transformação da sua vida. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Terceiro motivo, Salmo 27,14 diz: espere no Senhor. Seu tempo com Deus é a melhor forma de esperar no Senhor. No silêncio da manhã, ao ler e meditar na palavra e passar tempo em oração, você permite que Deus te oriente. Em Salmo 5,3, Davi escreveu: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Meus irmãos, é tudo uma questão de motivação. Jesus falou de fome e sede da justiça de Deus. Fome e sede são motivações poderosíssimas. Quando estou com fome, é difícil pensar em outra coisa. Quando estou com sede, nada me impede de encontrar água para me saciar. Será que meu desejo de conhecer Deus é tão forte quanto meu fome pela comida? Ou minha sede pela água? Conheci minha esposa, Rebeca, quando nós dois éramos universitários. Estávamos muito ocupados com nossos estudos e com o emprego que cada um tinha para ajudar a pagar o custo da faculdade. Era difícil achar tempo na nossa agenda diária para estarmos juntos. Mas nossa paixão um pelo outro era tão forte que mesmo que tivéssemos que nos encontrar somente depois das 22 horas, sempre achávamos tempo para estarmos juntos. O amor é assim. Quando amamos alguém, criamos tempo para estarmos juntos. Acho encorajamento quando leio Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Em outras palavras, Deus me dá não somente a capaz de fazer a vontade dele, mas também me dá a motivação de querer fazer a vontade dele. E se eu peço, ele certamente vai me dar a motivação de querer passar um tempo diário com ele. Amor é a maior e a mais forte motivação que existe. Jesus disse que o maior mandamento é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus também disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Creio que ele nem via a necessidade de dizer: se vocês me amam, vocês vão querer passar tempo comigo. É esse forte desejo de estar com Deus que Davi expressa tão bem em Salmo 42, versículo 1 e 2. Ele escreveu: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Irmãos, fecho a minha apresentação com um convite. Faça uma caminhada diária no jardim com Deus. Experimentem com um tempo diário com Deus pelos próximos 30 dias.
procurem ter esse tempo com Deus em pelo menos 5 dos 7 dias da semana. Pode te dar um pouco de graça se falhar um dia, 2 dias, mas procure pelo menos 5 dias da semana ter esse tempo com Deus, caminhar com Deus no jardim. Creio que será uma experiência tão boa que você não vai querer parar. Que Deus os abençoe.